Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje Curitiba tá 1 grau, quase nem levantei. E você? Mas nós vamos falar sobre isso também hoje, tá? Sobre a vida ativa, aquela vida que você tem a alegria de viver. Então vamos falar com uma palestrante que eu já trouxe há 1 ano atrás e eu tava doidinha para trazê-la de volta para falar com você, palestrar hoje aqui. Nosso programa é um programa de entrevista, mas ela vai fazer palestra aqui para nós. Ela vai falar sobre por uma vida cheia de riqueza, uma vida rica, uma vida onde você encontra possibilidades de você viver bem. E é disso que a Carolina Bock veio falar. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Maria Lúcia. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui depois de 1 ano. Aliás, agora com 65, agora eu sou de fato e de direito idosa. Idosa. Seja bem-vinda. Estou muito contente com essa oportunidade de pensar junto com você e com os teus telespectadores a respeito disso, né? Por uma vida rica de vida. Olha que coisa maravilhosa. O que é isso, menina? As pessoas devem estar pensando rica de dinheiro? Num primeiro momento, não. Não. Quando pensei nesse título, foi muito na ideia de o que eu faço com o tempo que eu tenho. Esse tipo de riqueza. Quais as oportunidades que eu tenho aproveitado? Quais as oportunidades que eu tenho perdido? Quais as oportunidades que eu tenho criado? Mas eu sei perfeitamente que você ocupa muito o teu tempo. Você é palestrante, você trabalha, então tem muita coisa aí que você faz nesse teu 65 anos. Exatamente. Eu penso que é um privilégio chegar até essa idade. Inclusive, na outra vez que estive aqui, nós fizemos aquela definição que eu gosto muito, né? Que o idoso é o jovem que deu certo. Deu certo. Eu acredito muito nisso. E a diferença entre velho e idoso, que foi o tema do programa, né? Exatamente. E eu gosto de pensar que essa vida rica de vida é justamente porque eu aproveito bem o tempo de forma pela autoeficácia. O que é isso? É quando eu aproveito os recursos que Deus me deu, recursos de profissão, recursos de outros talentos, recursos de pessoas, para efetivamente ter um sentido de utilidade. Isso para mim é que é a riqueza da vida. Mas Carol, hoje nós falamos de uma vida mais longa. Sim. Quem tá vivo não quer morrer, concorda? Exato. Isso. Então nós falamos do quê? De vida mais longa. Isso. Né? O idoso, nós falamos de idoso quando? Não sei. Eu ainda não me sinto idosa. Você se sente? Na verdade é só uma classificação, porque nós precisamos ter políticas públicas desenhadas para diferentes faixas etárias. Eu creio que tem mais a ver com isso. Mas eu penso que a longevidade é algo que nos dá a oportunidade de aplicar tudo aquilo que recebemos ao longo da nossa história e poder sim continuar ensinando pessoas, aprendendo com as pessoas. E por isso que quando você fala para mim, trabalho muito e junto com isso algo voluntário. Ao longo de toda a minha história, eu diria que a vida é uma maratona de aperfeiçoamento pessoal, né? Que nós temos sempre a oportunidade de aprender. E durante 27 anos dessa minha vida eu fiz um trabalho voluntário que foi ali o meu laboratório de percepção, de autopercepção da vida, né? Sim. E como eu poderia ser útil na vida de outras pessoas. E isso me deu uma riqueza tão grande que eu fico pensando, nossa, que privilégio foi entrar na vida de tanta gente. E está sendo, né? Está sendo, né? E aprender por meio das vidas, por meio delas e aplicar na minha. E essa troca muito enriquecedora. Então, quando eu falo uma vida rica de vida, é nesse sentido. Agora, claro, se puder ter um dinheirinho também, né? Ajuda. Para poder, claro, fazer os nossos... realizar os nossos desejos materiais, também não é um problema. Claro. Mas não é nessa perspectiva que eu acredito que a riqueza se dá. Tá, e nesse longo aí, 27 anos, você disse que aprendeu a ensinar? Sim, eu vivenciei uma oportunidade muito grande de fazer parte de grupos de mútua ajuda, em que a base dos grupos era o processo do autoconhecimento. E quanto mais eu aprendi ao longo disso, isso é bem importante que você saiba, que quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de identificar em mim pontos fortes e pontos que necessitam de melhoria. E com as outras pessoas, isso se dá
ajudar da mesma maneira. O que eu observo, entretanto, é que a maioria não investe um tempo de qualidade com isso, né? Olhando para si, para tentar verificar dentro de si o que é um ponto forte e o que precisa de melhoria. Porque quando eu faço isso, de fato vou encontrar coisas muito interessantes dentro de mim e certamente você dentro de você. Mas vou encontrar também pontos que talvez eu não queira mexer muito e eu quero melhorar sem ter que mudar nada. Sim. E isso me parece que é o grande desafio, né? As pessoas querem ter vidas ricas num sentido amplo. Mas não desafia. Não se desafia, não se permite experienciar, não interage com outras pessoas. Eu acredito, sinceramente... Tá só esperando passivamente receber o que quer. E sabe que tem um conceito de doença, de insanidade, é eu fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Verdade. Então, nesses 27 anos, foi, eu diria que o meu laboratório de vida. Por quê? Porque interagi com pessoas muito diferentes, com percepções diferentes, com motivações diferentes, e isso foi muito rico para mim. Esse sentimento que você tem, você acredita que existe aí um duelo de mão única? Não, nenhum crescimento é unilateral, porque eu preciso primeiro, e eu creio, começar com Deus, né? Sim, então claro. Eu diria que tudo vem do alto. Depois, num segundo momento, é interagir com as pessoas. Então, eu sempre vou ter algo a oferecer, mas vou ter que ter algo, um coração aberto, um coração ensinável para aprender. Para só então depois eu estar em condições realmente de ajudar. Eu preciso investir um tempo comigo, sem culpa. Sim. Porque às vezes as pessoas acreditam que quando estão pensando em si, cuidando de si, praticando o autocuidado, estão numa postura egoísta. E eu discordo. Eu creio que não se consegue dar nada para o outro se eu não tiver para oferecer. E às vezes eu preciso então cuidar de mim primeiro. E isso é a grande sacada, a meu ver, que precisa ser fortalecido isso mais e mais. Eu acho que o fato da gente entender que aquele momento tá bom, às vezes a gente prolonga, né? Exato. A gente não se desafia, a gente não vai pra frente, a gente Acomoda. não busca, e daí fica na mesmice. Exatamente, porque veja, a vida começa todos os dias. Eu não sei o que está reservado para mim, e nem para você, Sim. e nem para você. Eu não sei dizer para mim, eu não tenho a certeza do que vai me acontecer. Mas se eu estiver aos poucos me conhecendo, me cuidando, eu estou mais preparada para enfrentar aquilo que está por vir. Então, o objetivo de viver um dia de cada vez e fazer dele uma obra-prima é porque realmente eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Mas poder ter a certeza de que enquanto estive aqui, hoje, eu vivi com inteireza, com plenitude, dando o meu melhor, podendo ser uma pessoa que faz a diferença na vida dos outros positivamente, puxa, isso é muita riqueza. E eu acredito, sabe, que dá para ser diferente. Eu acredito que dá para nós fazermos mais por nós mesmos e para as outras pessoas. E todos esses teus projetos são feitos com muita paixão, né? São. Aliás, eu te conheci numa dessas palestras que você faz por todo o país, a condição que você falou comigo, né? Você estava lá no púlpito falando com um mundaréu de pessoas, mas parece que você estava falando comigo. As pessoas que te assistem, que estão ali para te ouvir, chega até você e fala sobre isso. Você falou comigo? Falo, e eu até tenho uma história interessante, engraçada, até que aconteceu há alguns anos em Paranaguá. Fui fazer uma fala para muitas mulheres. No final, uma pessoa levantou a mão e disse assim, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Bom, primeiro eu quero dizer que a sua fala chegou fundo no meu coração. Você conseguiu perceber alguma coisa, identificar. Você já me conhecia? Eu falei, não. Primeira vez que estou vindo em Paranaguá para fazer uma fala. Mas olha, muito obrigada, você fez meu dia melhor e me fez uns elogios, eu fiquei muito contente. Mas o que foi engraçado é que logo em seguida ela disse assim, agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu fiquei com medo. Sim, né? claro. Tão aberta, tanta gente. Qual é o nome do seu gel? Ah, que você... E eu pensei assim, será que ela prestou atenção mesmo no que eu falei ou ela ficou prestando atenção no meu penteado? As duas coisas, eu Pois acredito. É, sabe? Eu acabei ficando conhecida, tenho sido conhecida como a Carol Maia que usa gel, porque esse é o meu penteado, sabe, gente? Eu me sinto segura com ele, acabou sendo uma marca, né? E eu creio que todas as marcas são marcos na vida de alguém. É verdade. E talvez para essa mulher que brincou falando, ou não sei se foi brincadeira ou se foi sério, que ela queria saber o nome do meu gel, acabou me estimulando a pensar nisso seriamente, né? Qual é a marca que eu quero deixar na vida das pessoas? Exatamente. Eu acho que não é o gel, eu acho que não é a Carol em si, mas é a forma com que você toca. É a forma com que a gente olha pra você e percebe que você tá falando comigo, entendeu? Eu olho pra você, parece que você não tá falando com uma multidão de pessoas lá em casa. Parece que você fala comigo. Essa
intenção quando você chega, que você rabisca os teus projetos, que você tem essa vontade de falar? Você pensa assim, eu vou falar só sobre isso? Ou quando chega lá esquece tudo o que você rabiscou e fala outras coisas? Então, é um misto. Eu penso que quem fala em público, como eu, precisa fazer um planejamento prévio. É uma questão de respeito com a audiência, é uma questão como vocês, fazem um programa todo cuidado, né? Selecionam as pessoas que vão vir aqui, preparam um roteiro, mas ao longo da conversa a coisa vai fluindo. Não é? Sim, é verdade. E às vezes até nem é bem aquilo que conseguimos falar. Quando eu sou chamada para fazer uma palestra, acontece a mesma coisa. Eu me planejo, faço um roteiro, mas a hora que eu chego e vejo as pessoas, eu diria que é algo do Espírito Santo. Deus fala comigo de uma forma tão grande que me direciona às vezes para falar algo que não estava num primeiro momento planejado. Sim. E isso é muito gostoso, porque fica algo muito personalizado, para as pessoas se sentirem acolhidas, para as pessoas se sentirem amadas, para as pessoas se sentirem pertencentes. Uma vida rica de vida precisa ter a questão do pertencimento. Eu preciso me sentir, nossa, fazendo parte da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos. Que delícia que é isso, né? Muito quando conseguimos. É um todo, né? É um todo. É um todo. É investir num todo. Investir não num adianta todo. você investir só no trabalho. Não. Se você não estiver bem com você, como que o teu trabalho vai fluir? Exatamente. E a respeito do trabalho, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu estava tinha sido admitida num local. Hoje eu já fiz 1 ano e 3 meses nesse local. Que bom. E tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu sou a pessoa que tem mais idade lá, de todas elas, da minha diretoria, imagine. Mas eu convivo com pessoas que têm quase que a metade da minha idade, a maioria delas. E essa possibilidade de estreitar um relacionamento intergeracional é muito rico. Há uma troca de saberes, há uma troca de experiências. Elas me ensinam muito, eu sou muito grata a Deus por isso. Sim. Mas ao mesmo tempo eu brinco com elas que eu já errei mais do que elas. Mas também acertei. Mas você está aprendendo também, né? Eu estou aprendendo, mas eu quero dizer para elas que eu também estou ensinando. Sim, claro. Eu errei bastante na vida, mas acertei bastante na vida também. Então, essa possibilidade, essa postura humilde e ensinável faz com que eu me sinta inserida, pertencente a um ambiente de trabalho, em condições de colaborar muito. Só a título de curiosidade, nessa instituição eles estão debruçados sobre o estudo da longevidade, o envelhecimento ativo. Maravilha. E eu me sinto quase que uma garota propaganda. Por que não? Porque eu fico pensando, tudo isso que nós estamos lendo ali tem a ver comigo. Eu já vivi isso, ou eu estou mais perto do que eles, ou estou pensando nisso. E quando a pessoa tem menos idade, ela não para pensar Sim. na longevidade, né? E a maturidade, para mim, ela diminui as opções, mas elas refinam as escolhas. Escuta isso. A maturidade diminui as opções, mas ela refina as escolhas. Isso é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque às vezes eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero para mim. Eu quero ser uma pessoa que agrega na vida dos outros. Eu quero alguém que faz a diferença. Eu quero ser alguém que soma, pode ajudar o mundo a ser melhor. E não é uma postura assim poliana de ser. É uma postura sincera de que se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito a cumprir. E certamente é um propósito de fazer o bem para as pessoas, mas também quero viver bem. Claro, e muito bonito, né? Nesses 27 anos aí que você falou, você acha que é um momento de colheita? Ah, sem dúvida. Essa semana, por exemplo, eu parei com esse trabalho voluntário em 2023. Mas, como nós nos tornamos assim muito conhecidas aqui no estado, fazendo esse trabalho, algumas pessoas nos procuram. E às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, será que ainda é tempo? Será que eu devo voltar a fazer esse trabalho? Mas eu entendi que não. Que houve um tempo, foram 27 anos semeando. E agora estou em processo de escrever um livro. Ótimo. Já tem até título. Já traz aqui pra gente, né? O título vai ser Sofrer Fácil, Ser Feliz dá Trabalho. Você vai dizer, meu Deus, esse título? Mas sabe, nesse laboratório de 27 anos eu aprendi muito sobre as pessoas e aprendi sobre mim mesma. E percebi como o ser humano às vezes complica, como o ser humano gosta de sofrer. É interessante isso, né? Eu não estou falando de doenças, eu estou falando de uma maneira geral no dia a dia. E esse título tem me levado a pensar que às vezes eu não quero, eu já acostumei sofrer tanto que eu não quero fazer nada de diferente. Ou melhor, eu quero melhorar sem ter que mudar nada. Mas é uma acomodação?
Eu diria que é uma acomodação e eu diria também que a pessoa, ela gosta, ela tem ganhos secundários às vezes com o seu sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo num contexto familiar complexo, né, e que precisa de alguma atitude diferente, muitas vezes ela não quer dar o primeiro passo. Quando eu digo uma atitude diferente, eu não estou falando em separação, não é isso. É chamar a atenção. Isso, ou ela precisa agir diferente. Por exemplo, ela precisa ter o seu espaço. Tem pessoas que estão num nível de adoecimento familiar tão grande que não sabem onde é o seu espaço. Sim. Espaço geográfico e espaço na relação. Sim. Ela não se prioriza em nada. São homens e mulheres que adoeceram naquele processo de família ali, que está doente, e elas não têm... perspectiva? Não tem perspectiva, muitas vezes elas não sabem nem por onde começar, ou se sabem, dizem assim, sofrer eu já sei, eu não quero ver como que é ser feliz, sofrer eu já sei, eu já imagino que eu tenho a autopiedade, essa postura de autopiedade, e acabo permanecendo desse jeito e achando que isso é a única forma de ser. Dando continuidade ao que você está falando, é mais uma pessoa que perdeu o brilho? Eu diria que às vezes perdeu a motivação, muitas vezes elas... Claro que existem contextos e contextos familiares, mas via de regra eu atribuo isso a esse pouco investimento de se conhecer, até para poder perceber que quando eu estou sofrendo numa situação, tem sempre algo, tem caminhos, mas eu preciso buscar estratégias. Tem uma saída, é só procurar. Eu preciso procurar. Se eu estou frequentando um grupo que tem toda uma proposta organizada, é para a pessoa se agarrar naquilo que está sendo oferecido e experimentar. Mas muitas delas fazem o caminho da acomodação e acabam dizendo, não, eu já estou assim há 20 anos, eu já estou assim há 18 anos nesse nível de relacionamento complicado. Eu não quero, já sabe sofrer, já veste a postura de autopiedade, imaginando que vai despertar nos outros algum tipo de interesse e não desperta. E quando o assunto é recomeçar, é sempre fazer alguma coisa nova? Será que não tem aquele perigo de voltar ao início e começar tudo de novo porque ela já está tão acostumada com aquele meio? Ah, tem. Se ela não se der conta, é o que dissemos há pouco no seguinte sentido, se eu identifico um problema, se eu identifico que existem possibilidades de mudança, a primeira mudança é eu querer mudar. Porque existe uma diferença conceitual entre querer mudar e querer mudança. Quando eu digo assim, eu quero mudar de dentro para fora. E aí, a possibilidade de haver ganho é grande. Quando eu digo que eu quero mudança, é de fora para dentro. E aí, a possibilidade de ter ganho é muito pequena. Por exemplo, eu quero que melhore o relacionamento da minha família. Mas eu digo, não, é porque é ele que é o problema, é ela que é o problema. Quer dizer, eu fico apontando para fora. Eu estou na postura de querer mudança. Quando eu digo, por exemplo, eu quero mudar, eu estou trazendo para mim esse movimento de movimento mesmo. E é a partir disso que as coisas começam a ficar diferentes. E eu creio que dá trabalho, sabe? Crescer dá muito trabalho. Uhum. Dá muito trabalho, as pessoas acostumam com aquilo e acreditam que vale a pena. E o medo? Porque também existe um medo, né? De você mudar e eu vou fazer o quê? Exatamente, o medo, a meu ver, é um ingrediente frequente. Existe muito sentimento de culpa associado, as pessoas querem encontrar uma culpa para justificar a sua postura e aí vão deixando a vida levar, literalmente, né? Só que para ter uma vida rica de vida, eu não posso deixar a vida me levar simplesmente. Tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter estratégias, eu tenho que estar perto de pessoas que me tornem alguém melhor. Sabe, eu não posso sair de casa para ir num lugar que eu vou me sentir mal, vou me sentir menos, ou vou me sentir depreciada. Não, precisamos treinar o nosso olhar para sermos pessoas mais apreciativas, sabe? Você acha que essa situação pode levar a pessoa a ter uma doença? Ah, sem dúvida. O adoecimento, hoje nós sabemos que a maioria das pessoas se afastam por transtornos, por adoecimentos ligados à área mental. A tristeza muito grande, antes de ter diagnóstico de alguma doença, mas um processo assim de tristeza, de menos-valia, de solidão, sabe? De desamor, tudo isso combinado vai fazendo com que a pessoa adoeça. Então, por isso, daí a importância até de frequentar um grupo, para poder estar assessorada de outras pessoas com o mesmo propósito. Eu acredito muito nisso. A gente sempre fala em fazer amizades, né? Novas amizades, amizades antigas, procurar. Hoje nós temos meios para procurar esses amigos antigos de escola,
Não tem coisa melhor que você se reunir numa tarde, né? E falar sobre o que aconteceu há 30, 40 anos e voltar a respirar alguma coisa boa, né? Você sabe que numa das empresas que eu trabalhei, ela foi tão marcante na minha vida e já faz 25 anos que eu saí da empresa. É a nossa foi empresa? A nossa empresa que privatizou, né? E agora ela fez reacender dentro de mim algo tão especial, porque alguns diretores e gerentes resolveram escrever um livro. E o livro vai ser um DNA de memórias, né, de histórias. E eu e outros colegas fomos convidados para escrever a própria história. E eu perguntei para o editor se poderia ser um discurso livre, o meu estilo, se cada um pode usar o seu estilo mesmo. E eu fiquei muito emocionada porque foi tão emblemática ter trabalhado nesse lugar que eu revisitei a minha história, eu trouxe a parte boa da minha história profissional para o presente. É uma delícia isso, né? E aí muitas das minhas amigas, né, que frequentam a minha casa até hoje, foram essas de 25 anos atrás. Gente, não tem um valor maior do que isso. A gente precisa resgatar isso, né? Precisamos. Porque imagina, daqui 6 meses, 1 ano que o livro já vai estar publicado, né? E alguém lê e fala, poxa, é verdade, ela falou uma coisa que eu também passei por isso. E você começa então a reviver momentos e de repente aquela situação que você tem dentro da sua casa mude. É verdade. Né? Sabe que tem uma autora que eu gosto muito, que ela nasceu cega e surda. E ela diz o seguinte, a Helen Keller: atraímos sobre nós sofrimentos desnecessários quando exageramos a extensão da nossa dor. Eu não estou banalizando o sofrimento de ninguém. Eu estou, ao contrário, dizendo o que significa quando eu supervalorizo o meu sofrimento em detrimento das outras pessoas. Quem mais vai se prejudicar sou eu mesma. Então, pensar nisso tudo me dá certeza de que eu posso ter uma vida rica de vida, até mesmo com algumas doenças presentes, doenças crônicas presentes, que elas estejam sendo cuidadas, mas sendo ricas. Você realçou as amizades, eu posso citar a comunhão com Deus, eu posso, pensar em situações simples, porque a simplicidade é o máximo da sofisticação. Carol, tudo isso que você falou me trouxe bastante momentos emotivos aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também está pensando da mesma forma. Falar sobre sentimentos que às vezes a gente não expõe, escutar nos faz lembrar de que esse meu sentimento que está aqui dentro, ele pode sim mudar. É verdade. Carol, o que você falaria para uma pessoa que tem um sentimento muito preso e que ela deve lutar por alguma coisa mais importante? Então, eu sempre penso que nós somos movidos a relacionamentos, né? A conexões. E tendo 3 níveis de relacionamentos, né? O primeiro deles, independente da sua religião, mas ter um relacionamento de intimidade com Deus, te dá a noção de valor, de importância, de ser único na face da terra, né? Então, acho que quando se crê, quando se entende isso, você já fica diferente, não é possível. Depois, o segundo momento é ajudar a pessoa a olhar para si e reconhecer em si quantas coisas boas você tem. Todos temos. Esse é um ponto tão importante porque, se valoriza muito o nosso cérebro, ele é interessante, né? Os nossos pensamentos, eles são divididos em 2 tipos só. Pensamentos bons e pensamentos maus. Os pensamentos maus, pensamentos ruins, eles são como se fosse um velcro assim que gruda, igual o carrapicho, né? Carrapicho. Que gruda. Enquanto que os pensamentos bons, eles são iguais ao teflon, assim, que vai, é igual aquela panela que não gruda. Então você fica muito tempo falando coisa ruim, armazenando pensamento ruim, grudando na tua mente, e acho que não tem valor em nada disso. Ao passo que quando você se acredita que você tem valor, você é uma pessoa maravilhosa, que você é única, você não investe tempo. E o terceiro ponto é com outras pessoas, né? Mas eu acho que nem dá para falar tudo isso, porque acabei repetindo um pouco. Mas eu creio que uma pessoa que está nessa condição que a Lúcia perguntou, tem jeito, sabe? Você é muito especial e você precisa acreditar nisso. Mas sozinha às vezes é difícil. Por isso, o convite que eu te faço é não se permita se entregar assim tão rapidamente. Tem muitos locais que podem lhe ajudar. Isso Depois mesmo. O programa vai dizer onde. Isso mesmo, Carol. Então, por uma vida rica de vida, eu espero você
no próximo programa. Até lá! Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor.